Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, que traz informação de qualidade para que o cidadão e a empresa possam absorver as novas tecnologias e caminhar para um mundo melhor. E no Brasil, que é o país do sol, né? O Brasil tem energia solar, um mercado que cresce muito, mas muito mesmo, e parece-me que esse ano encerraremos com 3% da matriz energética, trazendo uma empresa para falar um pouquinho sobre esse cenário, que é a Entec Solar, e o Gessé Jaelson da Silva, que é o diretor da empresa, vai falar um pouquinho das oportunidades para você. Tem uma empresa que tem a sua residência. Gessé, muito obrigado por nos receber. Obrigado, o prazer é meu aí estar contribuindo aí com o pessoal aí sobre as dúvidas sobre energia solar. Bom, a sua empresa está no Paraná, né? No Paraná, Curitiba, isso mesmo. E vocês fazem instalações em todo o Brasil? No Brasil inteiro. Já temos cadastro em todas as concessionárias de energia, praticamente em todos os estados. Tá. Esse cadastro se faz necessário porque se o cidadão colocar painel solar na sua casa e ele produzir mais do que ele consome, ou seja, se sobrar energia, ele joga na rede. Então tem que estar cadastrado para isso. Na verdade, o engenheiro que habilita isso, né, que é o meu engenheiro responsável pela minha empresa, ele tem que estar cadastrado no CREA e também junto à concessionária de energia para que ele possa habilitar esse processo todo lá juridicamente ali e o processo todo, né? Tem que estar tudo certinho ali. Perfeito. E bom, o Brasil, né? Para quem acompanha o nosso programa, sabe que países como a Alemanha, onde o melhor ponto de captação de energia solar perde para o pior no Brasil, né? Perde para São Joaquim, que neva, né? Mesmo assim, a Alemanha produz mais energia solar que o Brasil. Então, nós estamos diante de um cenário, né, Gessé, promissor de crescimento, obviamente, por conta da natureza brasileira, né? É positivo, exatamente isso. O nosso clima tropical traz uma vantagem tremenda para nós, principalmente o material que é produzido na Europa, feito para atender os intempéries europeus, ele traz para nós aqui uma grande vantagem. Por quê? Porque a gente tem uma vida útil muito mais, porque eles são intempéries muito mais leves no nosso. Então, tem essa grande vantagem também. Lá que dura 40 anos, a média, 45 está funcionando ainda, bem provável que o nosso vai durar muito mais. Que beleza. Bom, eu não sabia disso, não tinha pensado nisso, de fato, É. né? E aqui, inclusive, tem lugares até que faz tanto sol que até desgasta a célula, né? Como Cuiabá, por exemplo, né? Cuiabá, exatamente, a incidência solar em cima desses módulos, assim, eles são muito, muito forte, muito bom, muito maravilhoso, na verdade, né? Sim, Chega aí sim. quase 5 ou 6 horas médias dia aí, que é maravilhoso. Certo. E assim, a Intec, ela importa, então, os painéis e instala. Para que tipo de... Bom, primeiro que o consumidor sempre pensa, mas esse negócio demora muito para se pagar. Qual que é a tua visão nisso? Eu vou dar a minha depois. Tá bom. Se a gente pensar agora, a verdade é assim, quanto mais você gasta em conta de energia, o seu payback se torna muito mais rápido. Se você levar em considerações os aumentos da conta de energia, chegando à escala de 15%, 20% que foi até esse ano, você consegue ter esse payback de encostar um pouco mais rápido. E com as linhas de financiamento que nós temos hoje, a Intec Solar também é correspondente bancária. Então, a gente é correspondente bancária dos 5 maiores bancos que são especialistas nessa área, onde dá 4 meses de carência por seu produto importado, demora 2 a 3 meses para chegar. Então, você tem 4 meses de carência para tudo estar funcionando, para que você tenha uma economia chegando de 80% a 95%, depende do estado que você está vendendo, porque daí varia a questão do ICMS, imposto, tem a questão de tudo, aí entra uma personalidade de cada cliente em função. Mas se eu pensar numa linha de supermercados, que é o maior, é o maior hoje problema para um varejista e supermercado é a folha de pagamento e segundo é a conta de energia. Para esse cidadão que gasta casas de 5 até 15 mil reais, ele pode chegar a 90% da economia. Aí, facilmente, nós conseguimos uma parcela que ele vai, com essa economia, pagar praticamente 85% do valor da parcela dele. E no próximo ano, no aumento da conta de energia, o próprio aumento da conta de energia vai estar ajudando ele a pagar até o juro que o banco proporcionou para ele. Então, é algo fantástico hoje. Ou seja, numa conta de 5 mil reais mês,
em 1 ano e meio, basicamente, está pago há 2 anos e depois passa a ser lucro, né? Essa que é a verdade. Tá? Eu, pessoalmente, sou economista e penso sempre um pouquinho, né, nesse cenário. Quer dizer, se a depreciação de um imóvel para se lançar na contabilidade de uma empresa, né, é de 20 anos, né, porque é a vida útil, qualquer coisa que eu instale que se pague em 5 anos, que era o que acontecia antigamente, eu já achava maravilhoso, né? Mas agora, você está me dizendo que para grandes contas é em 2, e creio que é possível uma conta de 500 ou 600 reais, vamos dizer assim, uma conta de um sobrado grande e tal. Você acha que em uns 4 anos é possível que esse retorno aconteça? Isso, na verdade, é quase 5 anos. Vai depender muito se continuar esses níveis de aumento de conta de energia. Quanto mais aumenta a conta de energia, quanto mais, assim, e melhor ele compra esse crédito, Sim. aí essas coisas começam a se encontrar começam a se encontrar, né, na verdade. Então, realmente é isso. E hoje as taxas de juros estão chegando a 1%. E a gente vê 12 por ano e aumentando 15 a 20, é fantástico. Puxa, Fantástico. a taxa de juros é 1% ao mês? Fixa, isso. Puxa, 1%. Que beleza. Isso. Você comprando qualquer taxa de juros que ela varia de 1% até 1,3, 1,4, você praticamente está trocando juros e tendo um bem e aumentando seu patrimônio. É como você comprar um carro com um tanque de combustível encostado nele. Essa é a grande verdade. Sim. Grande Sem verdade. contar que você está valorizando o seu imóvel, né? Positivo. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. O seu ponto, ele supervaloriza no mínimo 30%, 40%. Sim. E no caso, por exemplo, você está no Paraná, né? Eu estou aqui em São Paulo, então quero instalar aqui na minha casa. Você vai fazer o estúdio prévio pelo Google, é isto? À distância, tá? Para dizer, olha, a tua incidência de luz aí, de calor é X, o bairro que você está é assim, assado, tal, e aí você dá um orçamento, digamos, um pré-orçamento para o cliente. Personalizado conforme o perfil dele e as condições dele ali. Isso mesmo, a gente consegue ver e aí com os dados que ele me fornece básico, já verifico parcela, taxa, melhor taxa de juros, confiro os 5 bancos que eu tenho e mostro para ele a melhor opção para ele poder conquistar ali o sonho dele, não pagar mais conta de energia, né? Esse é o nosso. E o diferente de nossa empresa, muitas empresas, ou ela escolhe ser uma instaladora e vender o produto, ou ela ser uma importadora. A Intec Solar, a gente trabalha com chave na mão, como se falam, né? Turnkey, entregar completo com o cliente. Então, a gente tem a certeza que está comprando de quem está trazendo esse material da fábrica. Então, a gente consegue ter esse preço bom e justo para ele também e ser bem competitivo, né? Desde com uma empresa pequena até com uma empresa de grande porte, que é Tec Solar, nós temos 100 funcionários hoje. Então, a gente é uma empresa de um bom porte, né? Com mais de 1.000 100 funcionários vocês já estão? Que beleza. Sim, nosso corpo de engenharia, a gente tem 5 engenheiros, na verdade, hoje, para atender toda a demanda que a gente precisa, e mais de 30 instaladores, né? Todos eles com CREA, IPI, NR10, NR35, porque em algumas empresas eu tenho que estar super bem pronto para poder fazer essas instalações, senão eu não consigo nem entrar, né, nem participar de trabalhos nesse nível. Então, a gente consegue ter uma boa variação. E antes disso também, a Tec Solar, antes de se tornar essa empresa grande, a gente foi uma escola. Formamos mais de 4.000 pessoas, empresas e autônomos para vender e instalar esse produto também. Então, a gente é especialista também na parte do ensino. Então, ou seja, eu quero dizer com isso, vários concorrentes meus foi eu mesmo que criei. Essa é a grande verdade. Olha, que bacana. Acho bacana isso. Acho legal. Acho legal. Acho legal porque eu acho que toda vez que alguém está compartilhando conhecimento, eu vejo a pessoa, independente da empresa ou ramo que ela esteja, com muito bons olhos, né? Quer dizer, está compartilhando conhecimento, né? Exatamente. Então foi muito bacana esse começo da Intec Solar, a gente trabalhou muito forte, a gente só vendeu o curso, fez toda essa formação, porque a nossa ideia era o seguinte, quem vai vender para nós, né? Então a gente preparou esses alunos e muitos deles se tornaram nossos parceiros, foram ter contrato assinado, outros foram seguir sua vida, foram ter sua empresa, e está tudo bem. O mercado é gigantesco, mas temos que instalar painéis para economizar energia, essa é a grande verdade, né? Sim. Deixa eu explicar para o amigo internauta que às vezes não está muito por dentro desse cenário, né? Basicamente, 70% da energia do Brasil é energia limpa, porque ela provém das hidroelétricas. Só que o Brasil não construirá mais nenhuma hidrelétrica. Não vai desviar rio, fazer... Acabou.
Então, nós temos algo em torno de quase 10% de energia eólica, né? E uns quase 3% de energia solar. Então, o que vai acontecer daqui? E o resto, né, são a energia térmica, né, que são as usinas que são acionadas quando dá um pau, um apagão aí em algum lugar, que é o que tem acontecido. São pequenos, mas tem acontecido. E por que tem acontecido isso? Tem acontecido por um motivo simples. A economia do Brasil, se ela crescer 4 ou 5% ao ano, e teria crescido ano passado isso, se não tivesse, obviamente, o efeito Covid, né, nós não teríamos energia elétrica. Faltaria. Então, o amigo que está nos assistindo, tenha em mente o seguinte, e não estou falando isso por conta que eu quero fazer uma propaganda para a Intec, eu estou falando para quem quer instalar energia solar. É uma necessidade individual do cidadão, porque o Estado não vai suprir a sua cidade com energia elétrica. Ora, porque vai faltar água e não se produz energia elétrica sem água, porque não terá chuva, ora, porque a capacidade de produção é pequena diante do crescimento da economia, graças a Deus. Né? Então, estou colocando o conhecimento da Intec para que você, que acompanha o nosso programa, possa estudar e tomar suas decisões com quem dá aula, por sinal, pelo que ele disse, né? Ok? E você toma a decisão para qual é a empresa que você pode contratar. Mas as informações que eu tenho da Intec são as melhores possíveis, porque a gente recebe todos os dias informações do cenário da energia no Brasil e no mundo. Isso posto, então, fique de olho, amigo internauta, porque o bicho vai pegar daqui por diante, né, Gessé? Positivo, positivo. Você fez a leitura perfeita, é isso mesmo. Inclusive, em São Paulo, você sabe que aqui no nosso bairro tem faltado, assim, no mínimo uma vez por mês, fica 2, 3 horas num determinado dia. Eu já deixei de gravar por causa disso. Ligo para o entrevistado e falo, amigo, estou sem energia. É isso, assim, o São Paulo até tem local que, como você está falando, o senhor está falando mesmo, eles não conseguem nem, se você for construir algo que precisa de muita energia, às vezes a rede pública não tem essa condição. E eles dão prazos exorbitantes para os clientes para não conseguir. Se nós colocarmos as residências, começarem a colocar, vai começar a liberar energia, espaço, e a gente pode continuar com o nosso crescimento. Que, como você bem colocou, que com a pandemia deu uma travada, se não tivesse segurado nada, nós teríamos um outro formato e talvez muitos problemas nós teríamos sim. Porque a minha empresa também estava em ascensão gigantesca, como ela voltou a estar de volta nessa época. Como outras empresas também estavam em altíssimo crescimento. Graças a Deus. Graças. E assim seja. E, Gessé, por exemplo, para quem tem uma casa, né, a estrutura do telhado, vocês avaliam isso? Se suporta o peso? A placa é pesada? Fala um pouquinho sobre esse cenário. Na parte da residência, para nós pedimos, após dando certa questão ali das informações, a gente pede uma foto. Mas a gente tem já alguns macetes, vamos pensar assim. Se o cliente já tem uma telha colonial, a estrutura interna dela tem que ser muito forte. Porque uma placa, ela pesa hoje, na sua estrutura ali, 20 quilos. Então, ela não é um peso que você deva considerar, né? Uma pessoa de 80 quilos anda no telhado. Uma então placa de quanto por quanto? Ela tem 1 metro por 2, né? Então, por metro quadrado, você teria 20 quilos. Sim. Então, e a estrutura dela é presa no caibro da casa. Então, ela não é presa nas ripas, não é preso na telha. Então, como é um parafuso com suporte específico para isso, ele é preso direto na caibro. Então, para acontecer uma coisa, tem que arrancar seu caibro da sua casa inteira. Então, quando a gente se preocupa, a gente vê que o telhado, ele é feito, sei lá, de uma telha muito frágil, está muito precária, a gente daí se preocupa para a gente fazer. Aí, como a gente falou no começo, a gente é uma escola e tem vários representantes no Brasil inteiro, faz-se uma visita a esse local, que para nós é muito tranquilo e fácil ter um parceiro nosso que é representante da gente de algum lugar. A gente consegue fazer isso, mas na maioria dos casos,
telha colonial, fibra cimento, a estrutura é muito boa já, que já elas sempre fazem a mais o peso, porque eles têm que suportar não só as telhas, mas sim alguém subindo em cima, tal, tal, tal. Então, eu não tive, com mais de 1.000 instalações, problema em relação a isso, né? Sim. A gente não consegue. Claro que a gente já teve problema assim, que a gente já detectou e mostrou para o cliente para poder trocar e ver, ou dizer assim, ó, não tem como instalar, aí tem que instalar em outro local, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já está bem acostumado. Então, não é algo que a gente vai aprender na telha ou coisa assim. Então, tem todo um formato que deixa a gente confortável. E, Gessé, para instalações de grande porte, digamos assim, as vantagens econômicas, elas ganham um diferencial? Eu estou falando nas taxas de juros, há uma diferença, uma forma diferente Tem. para o pequeno negócio e para o grande, para a residência e para a indústria? Existe sim, existe sim. Principalmente alguns bancos favorecem os seus correntistas. Quando o cliente é detectado para nós aqui no nosso sistema, que a gente é correspondente bancário, e detecta que esse cliente ele é correspondente bancário, por exemplo, um empresário, dono de um supermercado, açougue, o que for, o banco automaticamente já dá pelo menos aí 2%, mais ou menos, a menor do que uma pessoa que não tivesse contas nesses bancos. Então, eles favorecem também esses clientes, tendo uma taxa de juros melhor ainda, né? Isso é um primeiro ponto. Existe também outros que são para grandes que eu digo, grandes usinas, né? BNDES, Finame, Sim. Pronaf, e tem, cada estado tem o FCO no Mato Grosso, existe vários, Quando você FNCO fala no... usina, desculpa te interromper, você quer dizer o seguinte: se o cidadão tiver, um proprietário tiver um terreno muito grande e o terreno está desocupado, ele pode montar uma usina, é isso que você quer dizer? Ele pode montar uma usina para atender, por exemplo, as condições que ele tem lá, as empresas que ele tem. O que hoje a geração distribuída diz o seguinte, que você pode ter, você pode distribuir essas energias para até 10 contas. Então, o empresário, se ele tiver 10 contas de energia, ele instala em um único local e distribui para esses 10 lugares. Não precisa instalar um em cada Mas um. a distribuição física ou ele pode fazer uma distribuição só documental disso? Crédito, isso, crédito. Ele pode. Envia-se, ele pode, Deixa eu ver exatamente. Então, ele se gera eu uma... entendi direito para explicar para a audiência. Ou seja, eu tenho aqui um terreno grande, eu Isso, coloco aqui a minha, mas eu tenho 10 outras empresas. Eu posso isso, fazer energia aqui, aquilo que eu não consumir, eu pego esse crédito e transfiro para um outro CNPJ. É isto. Transfiro o isso. valor dele. Isso, o que é importante a gente entender é que a regra da ANEEL 482, ela diz o seguinte, que tem que ser a mesma concessionária de energia, então, ou seja, Ah, as sim. 10 contas, elas têm que estar na mesma concessionária de energia, pode Sim. ser em várias cidades, não tem problema, Sim. e o CNPJ tem que comprovar que é do mesmo proprietário, né, no mesmo Sim. filial, ou mesmo CNPJs ali, ou mostrar que é uma hold ou um grupo, né, Sim. que é o mesmo Sim. proprietário ali. Aí, com essa condição, seguindo essas duas regras, por exemplo, eu vou fazer nesse local 10.000 kW, que são os créditos aqui. Eu gasto 1.000 naquela, 2.000 naquela, e vou jogando aquele crédito mensal e a concessionária faz o abatimento e o cliente tem essa produtividade para poder resolver o problema de espaço. Ele, naquela empresa ele não tem espaço, naquela outra ele já tem. Então, a gente tem essa flexibilidade que a gente pode estar jogando. A lei permite, na geração distribuída, fazer isso com 10 contas de energia. Você estava me dizendo, enquanto nós aguardávamos aqui a Bel ligar a gravação, sobre os aspectos de mudança na legislação. Fala um pouquinho sobre esse cenário. Isso, agora a gente foi, quem acompanha bem o fotovoltaico, ou fizer uma pequena pesquisa, vê que foi aprovado as condições para uma nova regra. Então, já está, eles estão batendo muito forte que eles têm uma perca muito grande, principalmente aquelas pessoas que não têm o fotovoltaico, elas acabam passando esse custo para essas pessoas. Então, eles querem dar uma equilibrada em relação a isso. E, porém, só que eles não podem travar o crescimento do fotovoltaico, como você mesmo colocou, eles não vão mais consumir elétrica, eles precisam, é como se estivesse transpassando para o consumidor esse problema, né? Isso aqui é seu e faz tal. Então, o que acontece com isso? Eles estão criando uma regra que quem fizer o fotovoltaico até o ano que vem inteiro, 2022, ele vai ter até 2000, se não me engano, acredito que mais 10 anos para que ele não precise entrar nessa regra nova. Se você fizer 2023, o teu primeiro ano você vai pagar 15% das TUJ, aí vai aumentando gradativamente, depois do outro ano mais 20%, até
finalizar os 40%. Essa é a proposta. Então, na verdade, que com os Estados Unidos, quem tem nos Estados Unidos já paga 40% de imposto pela energia injetada. Eles querem fazer praticamente quase a mesma coisa ali. Ou né? seja, Então, aquela energia que sobra, que eu posso jogar na rede, ela passa a ter, a partir de 2023, ela passa a ter um imposto. Então, tenho que acelerar a contratação da energia fotovoltaica. Por isso nós como empresa aqui, estamos se preparando muito, porque acreditamos que, a hora que isso realmente for votado e ter confirmação, acredito que em dezembro, antes de dezembro, seja isso finalizado, a procura, o crescimento, materiais, tudo vai ser algo que vai ser um crescimento gigantesco aí, não só para a minha empresa, mas para várias outras empresas que fazem esse mesmo trabalho, e o cliente que entender isso tem que aproveitar o quanto antes. Essa é a grande verdade. Não só porque eu rendo, mas é um momento muito especial que o produto está tendo, que ele deve se procurar e tentar economizar em relação a isso e ter e mesmo sendo 40%, se a gente imaginar, o teu payback vai acontecer o seguinte, em vez de ser em 3, pode ser em 7, 8, mas vai se pagar igual. Sim, então, sim, é uma questão só de tempo. Agora, se é um tempo mais rápido. E também vai depender de quanto vai custar a energia normal também fornecida, porque nós estamos... Exatamente. Quanto mais houver falta de energia, mais caro fica a tarifa para baixar o consumo, né? Então, eles vão aumentar de forma punitiva para as pessoas não consumirem energia, né? Exatamente. E o crescimento das empresas, das indústrias crescendo, vai se precisar de mais energia. Não tem o que fazer. Tá. Né? O crescimento vai precisar. E, no caso, a Intec que importa os painéis, o mercado está... existe risco de falta, de desabastecimento do mercado externo, ou isso está bem resolvido também? Na verdade, há uma oscilaçãozinha, que nem há 3 meses atrás houve uma falta de vidro. Estava tendo vidro na China, aí isso dá um pequeno atraso, mas logo se ajeita. Por isso que os bancos já fazem 4 meses de carência, o banco faz 6 meses. O banco lá o FCO do Mato Grosso, ele chega a fazer quase 1 ano. Pode falar as marcas de banco à vontade aqui, justamente para a audiência procurar aquilo que for melhor para ela, viu? Você pode, fique confortável para citar os nomes. Bom, porque porque a ideia do consumidor é o seguinte, ele para quem tem o dinheiro, até minha sugestão, que não faça um investimento, que gaste o dinheiro em outra coisa, ou faça uma reserva ou invista em outra coisa. O melhor desse produto é pegar o dinheiro do banco e você usar esse dinheiro que você está jogando fora hoje, né? E você fazer isso, transformar isso num investimento, não numa despesa como é agora. Então, quando você faz isso, a tua economia faz você pagar 80%, em alguns casos 90% do valor, e em alguns casos até troca uma coisa pela outra, supermercado praticamente, em alguns casos, chega até a ter vantagem já no primeiro mês, voltar dinheiro, além da economia, ele paga a parcela dele e ainda volta alguma coisa para o bolso dele. Acontece muitas vezes em relação a isso. Isso é tudo uma característica. Por exemplo, qual é o formato da conta de energia que ele está hoje, quanto que ele consome, quanto ele está gastando. Então, a Intec Solar trabalha assim, muito personalizado, o que realmente é, e a gente fazer um trabalho para que como o melhor se encaixe para ele, qual banco, qual estratégia. Por isso que a gente abre banco aqui, por ser correspondente bancário, a gente sempre tem vários parceiros, porque às vezes o Sicredi para um é excelente, para o outro já não é, para o outro Bradesco é. Então, e eu tenho que ter essa flexibilidade para achar a melhor forma para chegar para o cliente. As pessoas ficam pensando que, puxa, mas de noite, dá uma explicação sobre isso. De noite não tem sol, e como é que fica isso daí? Fala um pouquinho dessa... Legal, isso é bem importante também. Quem diz para nós quantas vamos produzir por dia, existe um órgão do governo chamado CRECESB. Ele tem os equipamentos que fazem medições de radiação. Se você quiser saber a tua radiação, você pode ir no Google, você pega a tua latitude e longitude e vai no site do CRECESB. Lá vai mostrar quantas horas de sol faz na sua rua, na sua região. Esse dado coletado é transmitido para a engenharia no nosso software e nós vamos ter a ideia de quanto vai gastar. Por exemplo, São Paulo, na Grande São Paulo, é 3 horas e 50. É a média de São Paulo ali. Média. Então, o que quer dizer isso? Eu vou fazer a energia que você precisa nas suas 24 horas em 3 horas e meia.
Essa é a grande verdade. Então, eu vou gerar uma potência muito alta naquele momento. Então, por isso que sempre vai gerar crédito. Você vai estar usando alguma coisa naquele momento, no horário de sol, e todo aquele 60%, 70% a mais que eu fiz, que é para você gerar à noite, vai gerar os créditos para poder compensar aquele horário que você vai usar depois que não tem sol, e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte: em 3 horas ou 4 horas, o lugar que é 5 horas, vou fazer sua energia das suas 24 horas. Essa análise é feita em cima da sua conta de energia, a gente descobre isso, e nós fazemos esse trabalho de engenharia ali. Ou seja, o consumidor não fica desligado da rede de energia tradicional, que ele tem, né? Só para deixar claro, né, para a audiência, que em determinado momento ele está usando aquela energia que a Intec está produzindo, e em outro momento ele está usando a energia da concessionária, né? Quanto mais sol tiver, mais produção e beleza. Isso, e esse produto, para a gente deixar claro também, que é uma confusão, né? Às vezes as pessoas acham que ele vai ser totalmente não vai ser mais dependente da concessionária de energia. Então, é um engano. Esse produto ele está só para gerar crédito. Ele é para fortalecer a rede, diminuir um pouco a utilização das hidrelétricas e o governo lá, a concessionária te devolver esse em crédito. Nem dinheiro devolve, né? No Japão, eles devolvem dinheiro na conta do cidadão. Mas aqui no Brasil, eles trocam uma coisa pela outra. Então, já é uma grande coisa. Já é. Se deixa de pagar, já é uma grande coisa, né? Deixar de pagar já é uma grande coisa. Então, ele não é um produto que vai resolver um problema energético. Se tem um problema energético com você, não é esse produto. Esse produto é para você reduzir grana, dinheiro, você pôr dinheiro no bolso. Esse produto faz isso. Certo. O nosso tempo já acabou, já se esgotou, tá? Ele é também 30% ou 40% do dia aqui da nossa produção voltada à informação. E nós vamos colocar depois o seu contato no final para quem quiser entrar em contato com a Intec. Muito obrigado e deixo aqui o seu momento para despedida. Eu quero agradecer muito aí a oportunidade que o espaço forneceu aqui para nós como empresa, e também eu quero parabenizar vocês por divulgar essa tecnologia que muitas pessoas ainda desconhecem, ficam com medo, né? E espero de alguma forma ter esclarecido muitas coisas para o pessoal aí. Eles têm dúvidas, em techsolar.com.br, estamos à disposição, estamos no Instagram, no Facebook, em Techsolar Brasil. Estamos aqui nas redes mídias sociais, pode nos procurar sim. Perfeito. Ok, muito obrigado. Nós encerramos mais essa edição do programa Sustentabilidade, trazendo informação de interesse público para você, cidadão, para a empresa, para a dona de casa, para o dono de casa, para que nós possamos construir uma sociedade sempre mais justa. Um abraço e até a próxima semana.